Boa noite, bem-vindo ao Conversa Aberta. Estamos no plenário da Câmara de Joinville. Toda segunda-feira, depois da sessão, você se junta a mim, Eduardo Lima, e aos nossos convidados para refletir sobre política e de que forma ela pode mudar as nossas vidas. Joinville, 1985. A cidade e o país vivem a expectativa das eleições diretas, após 20 anos de ditadura. Joinville 2015, a democracia precisa de reformas. Experimentamos a esquerda no poder e até passamos a ditadura limpo. O que mudou na política, nos partidos e na sociedade desde a abertura da política? Nesta noite vamos voltar 30 anos para refletir sobre as ideias, as escolhas e os líderes que nos trouxeram até aqui. Para essa viagem no tempo, recebemos o historiador e sociólogo Afonso Imhoff, professor da Univille e observador da política de Joinville de longa data. Eli Votolini, ex-deputado federal pelo Partido Progressista e ex-secretário municipal em Joinville e São Francisco do Sul. Também conosco o jornalista Sérgio Silva, apresentador da TV Brasil Esperança. Muito bem, estamos aqui com os nossos convidados de hoje, aqui no Conversa Aberta. Bom, eu quero agradecer a presença do senhor aqui nesta noite. Obrigado por o senhor estar aqui, ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço pelo convite. Tenho uma grande admiração pelo senhor sabe disso. E eu fico muito contente de saber que o senhor está aqui hoje, viu? Obrigado. Vamos aqui recordar bons tempos da política de Joinville, né? Professor Afonso Imhoff, é um prazer conhecê-lo. Já o conheço muito de alunos, né, de jornalistas falarem do senhor, e a honra de recebê-lo também aqui para que a gente possa aprender também, né, muito com o professor aqui também, e contar para a gente da história de Joinville, a política, os prefeitos, né? Então a gente está muito contente com a presença do senhor aqui no Conversa Aberta, viu? Obrigado. Minha memória está disponível. Está disponível? Está disponível. Então vamos dar um start nela. Certo. Mas nesse momento eu queria convidá-los agora para a gente entrar num túnel do tempo. Vamos lá para 1985, né? 30 anos atrás. Professor, qual era o ambiente político e social de Joinville daquela época? Acompanhava a questão nacional. Desemprego, inflação alta, falta de perspectiva, um desencanto com a política muito parecida com os dias atuais. Estávamos vindo de uma ditadura cívica, militar e luta pelas diretas, e esse embate nacional todo se refletia muito em Joinville, né? Com quase todas as lideranças atuantes na época, os empresários da época muito atuantes, e isso desenvolvia na população, eu falaria, numa politização, numa esperança diferente aos anos anteriores. Então, essa era a perspectiva, essa era uma questão que se colocava em nível local, essas questões todas. E as eleições diretas prometiam muito, as questões da eleição direta prometiam muito. E se tomou muito também como uma panaceia, quer dizer, um remédio para todos os males. E eu diria até que posteriormente, quando um partido assumiu com uma grandeza ou uma grandiosidade fantástica, eu acho que então aquilo que nós chamamos de políticos não estavam preparados para governar, porque talvez durante o tempo todo, né, política para cá, política para lá e só política, e se esqueceram de se atualizar, de pensarem no mundo, na economia que estava rolando, na globalização chegando forte. E deu no que deu em nível nacional, em nível municipal também, um despreparo das elites políticas para assumirem o vazio que o regime militar tinha deixado. Então, eu culpo muito essa questão, esse vazio, esse problema que as pessoas não se preparam para o poder. Se empoderam através das eleições, através das lideranças, mas não se preparam administrativamente. Eis uma grande questão para a época. Eu vou aproveitar aqui hoje, junto com os nossos entrevistados, acho que quem me conhece sabe que eu estou há 7 anos em Joinville, então muitas coisas hoje acho que tanto eu, como muitos de vocês aí, vamos estar aprendendo com essas
com esses nossos dois convidados de hoje. Era mais ou menos isso mesmo que o professor falou? Eduardo, eu entendo o seguinte, 85 era a porta entreaberta para o regime da democracia novamente. O Brasil viveu 20 anos num regime que não era democrático. Isso trouxe algumas dificuldades para o nosso país. O próprio envelhecimento das nossas lideranças de outrora. 20 anos se passaram e muitos líderes da época de 64 não puderam exercitar a sua liderança política. Quando chegou 85, eles estavam fisicamente com 20 anos a mais. Então houve um desgaste de lideranças nesse aspecto, porque é o exercício da política que também a torna melhor. Até pela época, o próprio Tancredo, né? Pela idade também, chegou a falecer, né? Já estava com uma idade avançada. Se a gente notar, as lideranças tinham esta faixa etária. Verdade. Né? José Sarney mesmo. E também não surgiu, pelo regime vivenciado, não surgiu a liderança nova. Então, 85 abria para o Brasil uma perspectiva muito difícil, muito ruim, para o surgimento de novas lideranças políticas também. E a gente tinha que experimentar, né, professor Imhoff, a dificuldade de novo de reconstruir partidos políticos. Os partidos políticos tinham sido extintos, se tentou então fazer da Arena e do MDB a tentativa de apresentar ao Brasil partidos políticos, que hoje já são em 32 siglas e que fala-se que há quase 40 outras novas na fila para se tornarem siglas partidárias. Então, é este o momento que politicamente o brasileiro, o eleitor brasileiro vivia. Uma expectativa de novos partidos, uma tentativa de se encontrar dentro desses partidos políticos, uma tentativa de redescobrir lideranças políticas também, e uma ansiedade muito grande para que esse país pudesse dar certo pela via democrática. É assim que nós estávamos também vivendo aqui em Joinville. Os movimentos sociais eram atuantes como a igreja, como era a relação deles com o poder político e o econômico na época? Eu entendo que o cerceamento de lideranças e de movimentos foi não apenas para partidos políticos, mas para o conjunto. Havia uma dificuldade muito grande de que pessoas pudessem se manifestar de uma maneira tão livre e tão espontânea também. Mas mesmo assim, sempre a sociedade descobria maneiras, a imprensa fazia esse seu papel, com algumas dificuldades também, e a sociedade descobriu um outro jeito de fazer-se ouvir. Já que os partidos políticos não tinham voz, não tinham vez, os movimentos sociais assumiram este papel. A igreja sempre consolidada, as comunidades se agrupando de uma ou de outra forma, para que a voz da comunidade, que é aquela que norteia qualquer decisão política, pudesse ser mais ouvida. O professor Imhoff falava há pouco do movimento de direta já. Esse era um movimento que tomou corpo por conta da sociedade. E a sociedade fez-se ouvir. Às vezes a gente até sente que ela devia ser mais ativa, hoje, mais presente, mas é pelos desafios que ela se torna presente. A gente sempre nota que são nos momentos de grande dificuldade que a sociedade parece que acorda e resolve dizer assim, bom, já que não estão fazendo o papel de me representar devidamente, eu vou fazê-lo. E essa sociedade foi assim, ela empurrou o processo político, o processo de partidos políticos, para que a gente pudesse então almejar uma nova visão para o país. Desculpem. E o Voltolini fala muito bem desse vazio que tinha quando os partidos não atuavam. Acho que eles também tinham envelhecido, né? Já estavam mofados e os espaços até muito viciados. Surgem esses movimentos e deve-se fazer até uma homenagem, porque normalmente as classes populares não recebem o registro histórico tanto quanto os líderes. E uma coisa que me marcou em Joinville, a partir do bairro Floresta, foi a igreja Jesus Ressuscitado, do padre Luiz Facchini. Ali surgiram muitos movimentos que o Voltolini fala, movimento da passagem do ônibus, da qualidade dos ônibus, isso já nos anos 74, 75, 76, até
as últimas instâncias até a fundação do Partido dos Trabalhadores em 79 em diante, que praticamente nasce, né, ali. Essa era a atuação da igreja, e que também estava dividida entre uma igreja um pouco mais conservadora, mais ligada aos empresários, e uma igreja que no Brasil se chamava de progressista, né? E então esses movimentos sociais estavam muito bem engajados. E a igreja nesse período ela estava bem mais à esquerda? Não tenho essa ilusão. Não, eu acompanhava de perto. Aí eu acho a atuação dos alunos da Univille era maior do que a própria igreja no seu todo aqui em Joinville. Era uma igreja muito, no geral, diríamos 80%, no sentido tradicional, sentido templo, igreja, oração, né? E era uma igreja mais voltada à esquerda, era uma minoria, era, vamos assim por dizer, 3 padres, que eu não me lembro de todos, mas do Luiz Facchini, eu até trabalhei, assessorei em algumas partes e acompanhei os trabalhos até, né, para alternativas também, né? Até fui acusado que eu era de um outro partido, que não era verdade, né? Eu sempre tive amigos em todos os lugares, nunca tenho preconceito a ninguém, mas isso é também um estigma das pessoas que temem o adversário, e até como nos dias atuais, em 2015, se coloca o adversário como inimigo em nível federal, em nível municipal, estadual. Isso é muito ruim para a democracia. Bom, eles estavam todos cheios de esperança, né? Com as diretas já e a abertura política. Em que as nossas esperanças foram frustradas e aonde conseguimos o sucesso? É uma pergunta bastante ampla que você faz para nós, Eduardo, mas eu diria que o processo de abertura democrática, ele se consolidou, ele é inegável. Hoje ninguém discute se a gente quer retornar a um ambiente não democrático ou não. Existem, às vezes, uma ou outra manifestação nesse sentido, mas a gente aprendeu que é pela democracia que a gente evolui, que a gente conquista os nossos anseios, que a gente alcança os nossos objetivos. Então, essa abertura democrática, ela foi se conformando, os partidos políticos cresceram, para mim, além do necessário, porque para mim, partido político representa uma filosofia de pensamento, e eu não consigo entender que existam 32 filosofias diferentes de pensamento para gestão pública. Não existe. O que existe hoje, lamentavelmente, são agrupamentos de pessoas inconformadas por não ter espaço neste ou naquele partido, que vão criando novas siglas partidárias. Essa é uma discussão que o país precisa fazer melhor. Mas elas estão ali. Representam minorias ou maiorias, mas há representatividade da população através de partidos políticos também. O que nós ainda não soubemos fazer, depois desses 30 anos, né, que estamos completando agora, foi nos adaptarmos àquilo que representa essa nova abertura democrática. Há uma nova Constituição, em 88, que estabelece um regramento para o nosso país. Uma Constituição tão ampla que até hoje ainda alguns artigos estão sendo regulamentados. Uma Constituição que falava de muitos direitos e nem tantos deveres. Uma Constituição dita cidadã, esse foi o apelido que ela teve, mas uma Constituição que não conseguia dar mecanismos para que o cidadão de fato fosse atendido, especialmente aqueles para o qual o gestor público existe. Aquele mais desamparado, aquele que precisa de uma atenção diferente. É para isto que existem as leis, é para isso que existem os governantes, é para isso que existe uma Constituição. Então nós tivemos uma evolução em nível de país, em nível de Joinville também, em conquistas sociais. Sim, isto é inegável. E nós estamos nos ajustando, porque são 30 anos apenas de um novo modelo, de uma nova Constituição, de uma discussão que não havia antes, Eduardo, que era uma discussão de planejamento. Planejamento é um instituto que foi recentemente adotado
na administração pública. Nós vamos entrar nesse assunto mais atual nos próximos blocos. Aliás, quero salientar que no segundo e no terceiro bloco, nós teremos aqui a presença do jornalista Sérgio Silva, da TVBE, que estará aqui participando também no segundo e no terceiro bloco. E, professor Imhoff, falávamos naquela época de política com mais vigor? Sim, eu estava meditando depois que o Voltolino estava se pronunciando, e ele lembra muito bem da questão da Constituinte. Aquilo era uma festa brasileira, no sentido positivo da palavra festa, uma festa cívica. As pessoas acompanhavam cada artigo que era aprovado pela Constituinte, novos direitos. E dali para frente também a questão das eleições diretas, que também era outra festa, outra alegria nacional, com inúmeros candidatos tradicionais. Nós tivemos Ulisses Guimarães, Mário Covas, Collor, Lula, Brizola, né, dos nomes que eu me lembro mais agora. E aquilo foi uma grande alegria para a população brasileira poder votar. Vem daquele desaguar das eleições diretas, aquele pensamento, até ufanista muitas vezes, né? Às vezes e aquela isso Praça da Sé em São Paulo, lotada, cheia, com artistas. Sim, né? Eu gostei muito das concepções do Voltolino nesse aspecto. Quer dizer, é uma construção, né? Democracia é uma construção. E ela se altera muito rapidamente hoje, muito diferente do século XVIII, século XIX, século XX. E eu acho que as pessoas realmente têm que participar mais hoje. Mesmo com o desânimo, com a ressaca, com a decepção e tantas outras coisas, eu acho que não é o caos. É um momento, uma crise, eu chamaria isso de crise, e pode ser crise de valores, pode ser crise democrática, mas é o momento de reconstruirmos o país. Escândalo para cá, escândalo para lá. Eu não quero dizer que no passado também teve, isso é praticamente do Brasil colonial, mas eu acho que a fé é a última que deve morrer nesse aspecto. Professor Imhoff e Eni Voltolino, eu vou pedir um instante só, que nós vamos dar uma paradinha rapidinha. Já voltamos com o segundo bloco do programa Conversa Aberta, agora com a participação do jornalista Sérgio Silva. É rapidinho, não saia daí que eu volto já. 100 anos atrás, as pessoas tinham aula de natação aqui no Cachoeira. Hoje, se eu quiser um copo de água potável, eu tenho que ir muito longe. O desafio do dia é tomar a água do rio Cachoeira, mas para isso eu vou ter que andar muito para conseguir um trecho do rio que não esteja lotado de lixo. A equipe do jornalismo da Câmara foi à caça das nascentes do rio Cachoeira. Elas estão escondidas no bairro Costa e Silva. Lá tem água limpa. Quem vai ajudar a gente nessa busca são duas pessoas que se importam com o futuro da nossa água, o Lourenço e o Pedro. Você já me falou que vai ser difícil beber a água da nascente. Sim, vai ser. Por quê? Porque Ô, Lourenço, eu falei pra eles que vai ser difícil beber água da nascente. Tu diria difícil ou impossível? Quase que impossível. Eu vi que Por que tá tão sujo, Lourenço? A nascente tá tão suja, por quê? Falta de conscientização, né, da comunidade, né, como um todo, né, não só a comunidade local, quanto o pessoal que vem um pouco mais distante, né, a questão da limpeza dos terrenos, e o pessoal acha que a maneira mais fácil de descarte de material é ali, e é um local impróprio. Difícil é tu chegar para beber água. Mas se o Fritz consegue, a gente consegue. Na primeira parada, mais lixo. Essa nascente aí, soterrada por sofás, restos de brinquedos e livros velhos, fica no Parque do A. E olha que a prefeitura fechou a rua para evitar o descarte de lixo. Boa parte do entulho é trazido por caminhões, contratados por moradores para dar um destino para o lixo urbano. E que destino! Passar por várias nascentes do rio Cachoeira, cheias de lixo, sofá, entulho, livro. A gente conseguiu achar uma nascente aqui na margem da BR. Ela está canalizada para evitar que as pessoas se aglomerem aqui. Tem um senhor lá, por exemplo, que vocês viram agora há pouco, pegando água. Eu vou beber água do rio Cachoeira finalmente.
Gente, não tem segredo, é água. É que a gente não está mais acostumado com esse gosto, porque o Rio Cachoeiro está poluído. É água da melhor qualidade. Se a gente começar a falar e discutir água, talvez daqui a uns anos a gente consiga reverter a situação. A coisa já começou a melhorar. A gente não vai ter um Tietê daqui a uns anos porque as pessoas já começaram a trabalhar na despoluição. Mas será mesmo? Será que a gente não tem que conversar mais, falar mais sobre o Rio Cachoeira para a gente não ter um Tietê daqui 50 anos? Saúde! Estamos de volta com Conversa Aberta no canal 16, canal Legislativo. Boa noite, muito obrigado pela sua audiência. Aqui com a gente no programa hoje, Eni Voltolini, o professor Afonso Imhoff e agora o radialista, meu amigo Sérgio Silva, apresentador de sucesso também do programa que ele tem à noite na TVBE. Muito obrigado pela presença sua, Sérgio, aqui no nosso Conversa Aberta. Eu agradeço o convite também, agradeço aí a excelente companhia, né? De todos vocês, a sua, do Eni, ao professor, todo mundo, fico muito feliz em estarmos aqui juntos. Sérgio, eu vou começar então, já que você vai abrir o segundo bloco, já te pergunto, como a imprensa de Joinville retratou esse espírito dos anos 80 de euforia política? Na verdade, de uma forma, na minha opinião, ainda muito acanhada. Por quê? Nós tivemos na imprensa local, dois momentos. Antes da chegada da televisão e depois da chegada da televisão na cidade. Até então, a nossa querida Joinville recebia as imagens da TV Coligadas de Blumenau. Quando veio a RBS para cá, isso começou a mudar, né? A abordagem do jornalismo começou a ter uma outra temática. Ao mesmo tempo, o jornal A Notícia também começou a ter um outro comportamento em razão de que o Jornal de Santa Catarina avançava firme sobre a nossa cidade e essas mudanças nos bastidores acabaram chegando tardiamente ao nosso público. Eu me lembro que naquela época, nesta transição, nós tínhamos uma política um pouco romântica, né? Eu falo isso porque os vereadores, né, os meus ilustres companheiros aqui da entrevista sabem disso, os vereadores ainda tinham como trabalhar em duas jornadas. Os vereadores não eram profissionais da política. Quem era médico, durante a noite ia na Câmara e durante o dia continuava no seu consultório, no hospital. A mesma coisa valia para os advogados, para os pequenos e microempresários, para os grandes empresários. Então, na época, a cidade tinha um comportamento político diferente do que nós temos hoje. E isso também refletia-se no governo do Estado e muito mais ainda no governo federal. A questão do governador, à época, né, a eleição de governador já muito disputada, na sequência a candidatura de Collor passando por Joinville, foram momentos completamente diferentes. Então, antes da década de 80, início da década de 90, houve uma mudança na política e, consequentemente, na cobertura da imprensa. Essa é a minha modesta avaliação. Professor Imhoff, em que os nossos representantes erraram e em que eles acertaram em relação às necessidades do povo de Joinville? Nos últimos 30 anos. Eu acho que acompanha uma crise geral, né? O que nós estamos vendo hoje é falta de tudo, né? Falta de dinheiro em todas as áreas da administração. Tem aí ajustes muito fortes. Mas a Joinville também passou, no aspecto de necessidades, uma coisa semelhante ao que o Sérgio falou muito bem acerca da imprensa. Eu estava vibrando com ele porque era bem essas mudanças. E o que acontecia? Falta de moradia, asfalto, que começa nos anos 90 a ser uma iniciativa popular, todo mundo queria asfalto, né? Ninguém pedia saneamento básico. Isso é um desconhecimento muito grande. Não mudou muito. Não mudou nada, muito. Né? Continua a mesma coisa. Certo, E buraco na rua também, né? Desde o tempo dos anos 70, do tempo do Pedro Ivo. E saúde, então, também não mudou muito. Acho que a grandiosidade das questões
da cidade de Joinville, o crescimento muito rápido, populacionalmente, a falta de escolas, que o poder público, né, nunca se cansou, eu acho, porque é uma tradição joinvilense que eu percebo desde os anos 60, que foi sempre uma atividade, uma luta muito grande do Poder Executivo com relação às escolas, à educação municipal. Eu até acredito que em Santa Catarina ninguém financiou tanto orçamentariamente do que a Prefeitura de Joinville durante 50 anos. Botolini. Eu queria só resgatar um outro detalhe. Ele até teve um apelido, a década perdida. Lembram? Década de 80? A questão econômica entrou em colapso no nosso país. E isso fez com que a nossa Joinville tivesse um comportamento diferenciado com relação à alocação das pessoas em termos de ocupação de espaço territorial. O item desemprego pontuava em qualquer pesquisa que se fazia, era a grande necessidade no município de Joinville, mas não era só em Joinville. E pessoas que tinham vindo na década de 70 para cá, ficaram marginalizadas no processo. Então, daí começam as ocupações desordenadas do município de Joinville. Exatamente. Nós vamos em direção aos manguezais, começamos a ter habitações inadequadas, começamos a ter um problema social muito grave, e aí a questão habitacional assume também esta característica a qual se referia o professor Afonso. Nós estávamos precisando não só de habitação, mas de boa qualidade habitacional também. E ainda vindo nesse período bastante imigrantes do Paraná para cá, né? Sim, mas que já tinham vindo na década de 70 e no início da década de 80 trouxeram seus familiares para cá, o que agravou o problema. Nós tivemos aí alguns momentos, Voltolini, bem lembrado por você, quando à época um prefeito, né, criou um programa habitacional para atender essa expectativa chamado Chalulas. E eram poucas residências, as residências eram alugadas para os seus moradores, não eram compradas por eles, mas isso foi feito uma propaganda enorme. Olha, na época do governo Lula, né? Isso, por isso o nome Chalulas. E aí o que aconteceu? As pessoas lá no Paraná tinham uma estrutura montada pelas prefeituras para mandar estes migrantes para cá, não é? Chegava aqui na cidade, não havia programa habitacional, eram apenas 100 e poucas casas que foram construídas. O mangue já estava interditado para que ele pudesse ser uma nova favela, de uma maneira ecologicamente terrível para as pessoas que moravam. Nós estávamos, naquele momento... Desastre ambiental, se me permite dizer, né, Sérgio? Nós estávamos criando, quando eu digo nós, a cidade, o que à época era o Jardim Iririú, né? Que nada mais era do que também um avanço de um loteamento feito por uma empresa do Paraná, que veio para cá e vendeu os lotes a barato, mas não tinha nada, era um manguezal, né? Hoje é um bairro bem estruturado. O Fátima praticamente não existia, não existia o bairro Fátima, porque ele também era uma área de enfraquecimento ou de uma situação muito frágil da natureza, onde foram criados os canais de uma forma inteligente, que construíram a seguinte forma de tentar atender a crise habitacional. Ao mesmo tempo que eles criaram os canais de passagem, este material que estava sendo removido dos canais, eles serviram para o aterro. E ali então apareceu o bairro Fátima, que começava, portanto, a cidade a se redesenhar. Mas, ao mesmo tempo, além de a cidade não ter saneamento, não tinha água. Eu me recordo, Voltolini, e também o professor Afonso, que as pessoas iam em praça pública com bacias, com baldes, protestar pela falta de água. E quando eu digo água, não é porque o bairro A, B, C não tinha a tubulação.
panelaço já é antigo. Né? Isso, começou aqui. É antigo. Começou aqui. E exatamente por essas comunidades, ou a comunidade religiosa. Isto. Começou ali pela floresta, foi se espalhando de uma forma organizada, quando então a liderança de Ideli Salvati apareceu, onde ela era uma professora do município, foi convidada ela, com o seu marido à época, a fazer um trabalho político na rede municipal de educação, assim como também começou-se a espalhar a conscientização de que as pessoas poderiam se organizar e cobrar do poder público essas providências. A prefeitura tinha um orçamento pequeno, menor do que hoje ainda, mas era uma prefeitura mais leve. Os rigores que hoje nós temos e as amarras que nós temos hoje nem se comparavam àquelas à época. Por exemplo, não existia o Ministério Público. Então, o poder se constituía em legislativo, executivo e judiciário. O quarto poder, a imprensa, era muito fraquinho, ou hoje o quarto poder, Ministério Público, não existia. Sérgio, se você me permite, sobre esse cenário que ele desenha, eu queria acrescentar uma questão. A Joinville da década de 80, que vivia com essa questão do desemprego muito presente, apresentava para os seus governantes um desafio adicional a outros municípios. Não era apenas a questão do desemprego, era a questão da desorganização da sociedade, da organização. O planejamento, que era embrionário, foi desestruturado, porque uma cidade que de repente em 10 anos agrega bairros a ela, sem que haja infraestrutura nenhuma, nem transporte coletivo, ela transtorna toda. Então você imagina, Eduardo, uma cidade que tem o seu orçamento já previamente ajustado, definido para as áreas básicas de educação, de saúde, de infraestrutura, em 10 anos ou menos de 10 anos, tudo isso é destruído. Então o cenário de Joinville também tem esse componente. Agora eu queria... que afeta os governantes da época, que cria dificuldades. Eu queria aproveitar, Sérgio, assim, ainda continuando nesse assunto, rapidamente, se vocês pudessem pincelar o legado desses prefeitos, dos prefeitos que passaram nesses últimos 30 anos. Rapidamente, professor, eu queria que o senhor passasse para a gente aí. Eu acho que todos eles têm diversos, e seria um programa específico para chamar de legado, mas acho que todos eles atacaram esses problemas que foram apontados pelo Sérgio e pelo Voltolini, né? E com poucos recursos federais para essa questão, muito poucos. Parece que Joinville sempre é órfão, né, com relação à política financeira orçamentária do governo federal, e por que também dizer do estadual. É uma coisa que se sente muito forte. E o legado principal nessa década de 80 para 90 foi exatamente perseguir essa questão do desemprego, essa questão da habitação, e eu acho que isso se tornou uma luta pública. Esse talvez seja o maior legado dessas questões, desse tempo. Se a gente tiver que pensar algumas coisas, e essa é sempre uma grande dificuldade, né, porque a gente vai talvez esquecer algumas questões importantes, mas eu diria que desde Nilson Bender, Joinville começa a enxergar o seu futuro. Começa a ver uma faculdade, começa a ver centros de exposição, começa a sedimentar e consolidar alguns passos importantes nisso aí. O planejamento, né? Tem a questão do Lula, que se preocupa muito com saúde e educação. Ele elimina o turno único, que sempre é uma dificuldade muito grande na área educacional. Investe na área habitacional do jeito que podia, porque a Caixa Econômica não tinha linhas de financiamento, não tinha Minha Casa Minha Vida. Não tinha nada. Era iniciativa do município para que isso acontecesse. Começa a discutir a questão ambiental. Reúne ali perto de onde tem o monumento da Barca hoje. Aí nós estamos em qual governo? Lula, de Luiz Gomes. Não é o Lula... Eu sei. Eu estou falando de Joinville, do Lula. dos administradores de Joinville.
faz com que os prefeitos da nossa região assumam o compromisso de olhar pela Baía da Babitonga, que ainda hoje representa um desafio não resolvido, né? Traz para cá o primeiro equipamento para tratar câncer. Depois você começa a enxergar a administração de Vitifraita exatamente focada com esse aspecto econômico, né? Onde que ele tenta resgatar iniciativas econômicas para fazer o enfrentamento da necessidade de geração de empregos. E aí você vem numa sequência de Luiz Henrique, de Marco Tebaldi. Fraita antes, né? Carlito. Depois de Fraita, né? Luiz Henrique, Marco Tebaldi. Carlito. E depois Carlito, mas eu queria separar Luiz Henrique e Marco Tebaldi para dizer de algumas iniciativas, por exemplo, voltadas ao esporte e à cultura. Luiz Henrique sempre foi uma pessoa muito propensa a apoiar iniciativas ligadas à cultura. A questão do balé Bolshoi, da vinda do balé Bolshoi, de preocupações culturais, de fazer com que o nosso teatro, que tinha sido iniciado pelo Luiz Gomes, possa ser completado, então se transforma numa arena multiuso, né? Constrói ligações, porque construir pontes é fácil, mas eu diria que a grande sacada de uma ponte é fazer ligações de pessoas, e a ponte do trabalhador liga pessoas, faz com que pessoas se aproximem, que eu diria que tem o mesmo valor que hoje esta outra ponte que se cogita fazer em Joinville, que tomara que saia logo, porque ela de fato liga uma outra área, né, com a área sul, com esta área leste da nossa cidade. E Carlito no meio tem uma proposta diferenciada na linha de saneamento básico. Começa a cuidar de limpeza de rios, começa a buscar recursos para a parte de saneamento básico e faz com que a nossa cidade saia do zero de tratamento de esgoto para números diferentes. Eu quero só arrematar isso para dizer o seguinte: talvez o grande pecado dos nossos gestores seja a da omissão de quem faz parte da história de determinado item. Nenhum governante com 4 anos consegue atacar problemas estruturais e concluí-los dentro do seu mandato. E este me parece que é um pecado que eu não consigo aceitar, que um governante não consiga reconhecer a importância dos trabalhos anteriores feitos para isto. Acho que isso é uma questão de evolução, porque a sociedade tem aceito muito mais e reconhecido muito mais o governante que inaugura a obra do que aquele que inicia, que faz o projeto, que busca recursos, que dá os passos para sedimentar aquele determinado empreendimento também, né? Então, se eu pudesse, neste momento que estamos sendo entrevistados para falar sobre 30 anos de Joinville, fazer um pedido a um gestor público, eu diria para ele que ele fosse um pouco mais participativo e que ele soubesse reconhecer a importância do seu trabalho, mas conectar com os dos outros que o antecederam, porque isto fará com que a política cresça, isso fará com que as pessoas sejam mais respeitadas, que elas não sejam consideradas tão individualistas. Eu vou pedir só um tempinho para vocês e também para os nossos amigos de casa. O Conversa Aberta volta em instantes com essas 3 pessoas aqui maravilhosas, né? Eni Botolino, professor Afonso Imhoff e também Sérgio Silva. Nós voltamos já. Bancos de Joinville agora abrem 1 hora mais cedo, às 10 da manhã. Todas as agências devem respeitar o novo horário de atendimento. Com a mudança, você passa a ter 6 horas por dia para as tarefas bancárias, das 10 da manhã às 4 da tarde. Os bancos que abrirem depois do novo horário podem ser multados pela Prefeitura. O valor ultrapassa R$200 mil em caso de reincidência. Fique de olho nas agências para garantir que elas estão cumprindo o novo horário de atendimento. Se não, denuncie a ouvidoria da Prefeitura. O telefone é 156. Bancos de Joinville abrem às 10 da manhã. Agora é lei.
Na casa do Lourenço e da Marlene, no Costa e Silva, a água da chuva não escorre pelo ralo. Ela cai na cobertura da estufa e rola direto para os galões. De lá, vai para a limpeza da casa e molha as verduras orgânicas que o casal vende na feira. Então, a adaptação bem simples. Tem uma calhazinha feita de cano de PVC, aí colocado um cano aqui de praticamente 1 metro, né? À medida que a chuva aumenta, a água alcança o tambor aqui, então ele enche esse tambor. Estando cheio um tambor, a gente tampa, né, para evitar o mosquito da dengue, né? Então é tampado esse, e daí essa água aqui a gente utiliza daí no viveiro de mudas, através de um regadorzinho, né? Economiza bastante água, evita o desperdício, né? E é um reaproveitamento de 100% da água da natureza. Então é uma água que ela, até para as plantas em si, ela ajuda porque ela não contém cloro, nada, então ela evita até de estar danificando as plantinhas. Né? Tem diferença aqui para as donas de casa que vão ver o vídeo? Tem diferença limpar a casa com água da chuva e com água que vem da torneira? Não, é totalmente assim, iguais. É assim, se eu pegar a água da água da Kazan, da água do Joinville, com essa aqui, então é a mesma coisa. Eu lavo calçada, lavo o piso, eu faço tudo com a água. O mecanismo de captação de água não é complicado como parece. Se a chuva for boa, um galão de 200 litros fica cheio em 5 minutos. Na sua casa, isso pode ser feito no telhado mesmo. Mas lembre-se de fechar bem o galão para o mosquito da dengue não fazer a festa. Estamos de volta com Conversa Aberta aqui no canal 16, canal Legislativo. Obrigado pela sua audiência. Com a gente aqui hoje, Eni Voltolini, o professor Afonso Imhoff e Sérgio Silva. Sérgio Silva, no bloco anterior estávamos falando sobre o legado desses últimos 30 anos dos prefeitos que passaram aqui para Joinville. Como a imprensa viu tudo isso daí, essa passagem? Olha, a palavra legado significa que, pelo menos no tempo, nós temos que ser um pouco mais cuidadosos, né? O recente não tem como se avaliar, porque este legado ainda não existe. Então eu vou aqui me reportar a 2 prefeitos mais velhos, o Bender e Pedro Ivo. O Bender, como o Voltolini falou muito bem no bloco anterior, foi responsável por estruturar coisas essenciais. O Hospital São José, ele que realizou a grande obra, uma pequena casa de saúde e se transformou à época num hospital de referência, não ampliado devidamente até agora. Também a época FURB, não é? Que deu o primeiro passo, como o Voltolini falou, a respeito do ensino superior, da faculdade, que era algo que poucas cidades, em Santa Catarina, acho que uma apenas, já tinha esta forma de educação, chegou à cidade. Também a rodoviária, quando ele mudou o perfil de dizer que o centro não se resumia à Rua do Príncipe, Rua 9 de Março, Rua 15. Ali, portanto, o Bender começou, na sua visão de ex-dirigente da Tupi, olhar um pouco mais à frente do seu tempo. Na sequência, veio Pedro Ivo, um grande homem no seu momento de governo. Por quê? O plano diretor que hoje ainda nós estamos utilizando, os eixos principais desenhados, a estrutura do que pode, onde pode ser construída determinadas funções, ações, etc., são da época do prefeito Pedro Ivo, de uma forma muito dura, por sinal, mas foi levando. As principais vias, volto a dizer, hoje utilizadas, foram desenhadas e algumas implantadas no seu governo. Também Pedro Ivo provocou talvez a maior revolução, que foi na educação básica, na época chamada de primário. A secretária Juraci Brozic, tida como a baixinha invocada, implantou uma forma de se utilizar o poder público na educação de forma diferenciada, a ponto da época que Joinville implantou esse modelo, até hoje, a nossa cidade ter sido sempre referência em educação pública. Foi, portanto, todo um modelo de gestão que foi se repetindo sem política partidária, diga-se de passagem. Os modelos que sucederam também utilizaram este regramento. Então, como legado, como grande legado, eu fico em Pedro Ivo e Bender ou Pedro Ivo. Professor Afonso,
Aqui a gente percebe em Joinville que boa parte da população acha que o grande gestor público é aquele que é empresário. Nós tivemos aí o Freita, agora o prefeito atual do Deller. Como é que o senhor vê isso? Olha, em primeiro lugar, antes de te responder, gostaria de fazer um registro pessoal com relação ao Voltolini, o que ele fala de um gestor, de um prefeito, de uma administração reconhecer a anterior, ou as anteriores, e que isso, segundo ele, melhora a política. Eu tenho certeza que isso melhoraria muito a crença, a educação, a harmonia social e assim por diante. Eu acho que o Voltolini disse uma coisa muito importante, coisa que em Joinville sempre não acontece. Se não é a cabeça do prefeito, mas da administração, parece que precisa levar 2 anos para demolir o que o outro construiu, e aí quando ele começa a botar o plano dele em ação, já terminou o mandato. É bem assim mesmo. Então, com relação a esse mito de que empresário sabe governar bem uma cidade, já disse que é um mito. Não é muito aplicável a Joinville, porque nós tivemos sim empresários, o Helmut Falgater era empresário, o João Colim era empresário, o Bender não era empresário, ele era dirigente industrial, executivo de grande competência, exatamente. O Carman era médico, o Pedro Ivo não era empresário, e o que o Sérgio fala, esquecemos muita coisa do Pedro Ivo, né? Pois é, claro. E o Luiz Henrique não é empresário, e aí, né? Viti Freita não trabalhou o tal do mito da prefeitura como uma empresa. Ele foi um homem público, um gestor competente, e a cabeça dele podia ter alguma coisa administrativa, mas se ele tinha, ele mesmo já deve ter alterado, porque o poder público é outra coisa. Agora, eu queria fazer eu queria fazer aí uma ponderação. Os empresários que foram para a política talvez cumpriram o seu papel. Agora, muitos empresários não cumpriram o seu papel para a coisa pública. Então a gente cobra muito do prefeito que veio da iniciativa privada, o prefeito de fins políticos, enfim. Mas eu pergunto, onde é que estão alguns legados de grandes empresas e de grandes empresários? Eu não encontro. E falo isso comparando a Jaraguá do Sul. Hospital de Jaraguá do Sul, os dois mantidos, atualizados e financiados por grandes empresários daquela cidade. Os eventos sociais, os grandes projetos de Jaraguá do Sul, parques, são feitos por empresários locais. Agora eu não posso citar aqui. E a questão cultural de Jaraguá? Questão cultural. Oscar, hospitais, obras da iniciativa privada que foram orientadas para tal. Agora, se eu vou pegar, não vou citar nomes aqui, até porque eu posso provocar contigo um problema, não é? Não em relação à tua pessoa, mas ao programa que tu diriges. Você que está em casa, pega alguns nomes de grandes fábricas que cresceram aqui, começaram pequenininha, e hoje são poderosas. E olha e pergunta assim, o que essas empresas fizeram pela cidade? Além de recreativa. Que fecharam, que estão fechando. Eu pergunto, qual é a empresa de grande porte que a gente pode dizer assim, não, este processo foi feito, que eu me recordo, para não ser injusto, né? A Tupi, através do empresário que era o Dieter Schmidt e o seu pai, que criaram a Escola Técnica Tupi. Ponto. Não falo mais nada. Eu queria me valer desse momento, Eduardo, se você me permite, para confirmar isso. Quando você fala em responsabilização de pessoas, né? Foi cunhada uma expressão chamada responsabilidade social, que consta inclusive dos orçamentos agora das empresas. É um item orçamentário da empresa. Quero aproveitar então agora que o senhor está entrando nesse assunto, vamos agora olhar para o futuro, né? São boas as perspectivas para a cidade, para o país, diante dessa tentativa de reforma política e fiscal? A gente não pode ser nem ufanista nem também pessimista. Eu não gosto do pessimismo com tônica central. Eu gosto muito de ser bem pragmático nas coisas que analiso.
Eu diria que o nosso país não é à toa que, com todas as dificuldades que vive, sempre está entre os 10 maiores em termos de desenvolvimento econômico do nosso planeta. Em um país com essa característica, com as características que tem de tamanho geográfico, com as oportunidades que oferece, ele precisa apenas ter um aperfeiçoamento na sua gestão de negócios. E os nossos governantes precisam passar por tudo isso que a gente está discutindo aqui no seu programa. Primeiro, fazer às vezes uma reflexão sobre experiências positivas, vivenciadas, não só no exterior, porque nós às vezes temos a tendência de buscar só experiências positivas, e aí se avistam as caravanas de vereadores, de prefeitos, de governos estaduais, que se deslocam para outros países para buscar experiências que lá estão dando certo. E não conseguem entender muitas vezes que o modelo nosso, que a legislação nossa, que a nosso tempo de vida, são fatores que dificultam você adotar tais medidas e simplesmente implantá-las aqui. Há no nosso país muita coisa boa para ser copiada. E Joinville é uma destas coisas boas. Não há dúvida. Né? Joinville é uma experiência positiva que a gente tem que experimentar. Só que eu queria, se você me permitisse, Eduardo, pensar 3 ou 4 questões que, neste momento, estão fazendo talvez, ou criando uma dificuldade adicional, para que um gestor de 4 anos possa absorver. Primeiro, uma mudança na repartição de recursos para os municípios. Isso é fundamental. Nós, em 88, quando lá dos artigos 20 a 30, discutíamos a responsabilidade dos entes federados, nós também discutimos qual o percentual do orçamento que seria destinado aos 3 entes federados, a União, Estado e município. Sem dúvida. E era mais ou menos 50% para a União, 25% para o Estado e 25% para o município. Hoje, embora não haja precisão absoluta dos números, mas fala-se que a União detém cerca de 60%, que o Estado detém 23% a 24% e que o município caiu de 25% para 14%, 12 a 14%. Então, só que as responsabilizações dadas aos municípios cresceram e não cresceu o aporte financeiro. Não é à toa que a Romaria Brasília e a Romaria Capital de Estado é parte natural das viagens dos governantes municipais. Beijão. A dificuldade hoje aqui também da própria prefeitura. Né? Então, quando você fala assim, e o futuro? O futuro passa obrigatoriamente por nós rediscutirmos isso aí, que foi apelidado de repactuação federativa, arranje qualquer nome que seja dado, mas não dá mais para continuar desta forma. Segundo, nós entendemos que o orçamento público é alguma coisa mais importante do que alguns estão dando valor. Orçamento público é alguma coisa que define, junto com o planejamento, o plano plurianual, as diretrizes de governo. Aí então não é a questão do gestor público ou do gestor privado. Aí é entender que a gestão pública tem uma característica diferente da gestão privada. Eu não quero dizer que o gestor privado não possa ser um bom gestor público, mas não posso aceitar que a pessoa não entenda que a gestão pública tem características diferentes da gestão privada. E se isso não for entendido, é um problema muito sério. E quando lá em 21 de junho de 93, nós começamos a discutir uma coisa chamada Lei de Licitações, aí nós colocamos mais um ingrediente no processo. E é o que nós estamos vendo aqui em Joinville a toda hora, alguém dizendo que a licitação esbarrou no problema jurídico, que isso ainda não foi feito porque o processo licitatório ainda não avançou. Então, este conjunto de planejamento, de orçamento público, de características diferenciadas, são coisas que estão no entorno de uma gestão pública e isso tem que ser entendido para que a gente possa enxergar futuro. Falando em futuro, ainda citar aqui, recentemente perdemos o senador Luiz Henrique, há um mês, né? Vocês estão vendo aí novos líderes políticos? Afonso, queres responder? Não estou vendo.
E eu acho que também isso não se cria, né, da noite para o dia, novas lideranças. Se novas também vai ser um jovem, é uma outra questão. E porque também a liderança muito poderosa de um determinado momento de Pedro Ivo, e rivalizando inclusive no passado com o Luiz Henrique, e depois o Luiz Henrique indo a todo vapor, também é uma coisa prejudicial para o crescimento da política e da participação das pessoas. E se dizia que não deixam cria ou não deixam criar, e isso é notório, né? E ninguém vai tirar o mérito do senador Luiz Henrique. Eu trabalhei com ele, conheço muitas das realizações estupendas dele. Mas isso também contribuiu para um não crescimento de novas lideranças, muito menos ainda na própria oposição a ele, ao PMDB e assim por diante. Eu acho que com a morte dele ficou um vazio muito grande. Ficou um vazio muito grande. Porque ele ocupava um espaço muito grande. Ele também não distribuía. E também porque ninguém chegava pedindo espaço. Porque isso também não é pedir, me deixa lá eu mandar em tal lugar. Isso são coisas que... Cadê os empresários que o Sérgio aponta também para esse aspecto? Cadê as lideranças estudantis que não existem mais em Joinville? E cadê os atuais deputados estaduais? O senhor está dentro da universidade vendo bem isso mesmo, né? Sim. Sérgio Silva. Olha, nessa questão de legado, agora herança política, quando nós temos o desaparecimento de Luiz Henrique, como aconteceu, é natural que haja um vácuo porque ele ficou muito acima da média. Ele não era um político na sua função, na sua ação, no plano mediano. Foi ministro, foi presidente de partido nacional, foi governador, prefeito, deputado, senador. Então, poucas pessoas têm esse ciclo completo, né? Passando, portanto, por todos os poderes, com uma habilidade incomum. Como disse o Afonso, como ele estava muito acima dos demais, a gente sempre quer comparar um atual líder a Luiz Henrique. Não tem como se comparar, porque no estado de Santa Catarina tivemos poucos políticos com esta envergadura, seja na realização, seja na articulação. Vamos falar aí de ex-governadores em tempos que eu não era vivo, não é? Nós podemos... Celso Ramos. Celso Ramos foi um grande, Nereu Ramos, a família Ramos, né? O Conder Reis, né? Sim. Enfim, mas cada um ao seu tempo, a sua época. Se nós olharmos o cenário atual, seja o governador Colombo, seja o senador Berger, seja o senador Paulo Bauer, nenhum deles reúne este legado que Luiz Henrique teve, passando por todos os pontos e com a mesma matriz, não é? Que Luiz Henrique tem. Bom, como dar autonomia para a prefeitura, já com orçamento tão pequeno? Aí passa pelo poder legislativo. Eu acredito que o poder legislativo ele tem que avançar no legislar. Existem coisas que não são de hoje, são cacuetes que acontecem em Brasília, que acontecem em Florianópolis, que continuam acontecendo nos poderes municipais, e Joinville não é exceção, que aqui se trabalha muito mais como apêndice do poder executivo, e me perdoe a palavra, porque trata-se de moção pedindo buraco a ser tampado, moção para que parques sejam instalados, todas elas justas, mas não para um poder legislativo, a meu ver. Não é? O que menos se faz aqui é produzir leis, regulamentações, atividades ordenadoras, porque o executivo tem que cumprir as determinações do Poder Legislativo e, se elas não forem cumpridas, o Judiciário está aí para mediar. Portanto, lá atrás, se voltarmos para a democracia romana, nós vamos verificar que o César era poderoso, mas quem executava os ditames era um Senado romano. Professor? Eu acho que o Legislativo Municipal tem que passar por uma reforma de concepção, de atividade, porque é muito cruel a gente, como contribuinte, saber que os vereadores têm esse tipo de atividades, essas médias que fazem nos bairros.
Hoje, com a internet, com comunidades reunidas, seria muito mais fácil isso ser atividade das comunidades de bairro. E o legislativo legislar, exercer a fiscalização do orçamento da prefeitura e que, portanto, eu acho que os vereadores deviam ter pelo menos um curso de contabilidade ou alguém que fosse contábil. Podolini. Eu só quero acrescentar, para não ser repetitivo, dizer que quando a gente lembra, desde a primeira vez, qual era a responsabilização do Poder Legislativo, falava que era a produção de leis ou revisão de leis, análise do orçamento público e a sua aprovação e fiscalização do Poder Executivo. O Sérgio, há 2 blocos atrás, falava em chegada do Ministério Público, seja estadual ou federal. Por que isto vem? Vem por conta da existência de um vácuo de fiscalização. Sem dúvida. Que deveria iniciar no município. E que muitas vezes não acontece porque eu tenho a bancada oposicionista e a bancada governista. As pessoas têm uma dificuldade de entender qual é a sua verdadeira bancada, que é a bancada do povo. Eles receberam votos do povo e eles têm que dar satisfações às pessoas, ao povo. E elas se separam desta forma de maneira errônea. O Podolini toca num assunto que eu não posso deixar de registrar. Um dos instrumentos que nós fomos perdendo ao longo do tempo no Poder Legislativo, a fiscalização via CPI. Perdemos. O último vereador preso por uma CPI em Joinville vos fala, que sou eu. Eu fui preso porque eu estava investigando um escândalo à época financeiro aqui na Prefeitura Municipal por ocasião do Plano Collor, na sequência. Não estou dizendo que eu sou um herói, mas assim como as CPIs no passado funcionaram bem, né, temos que continuar cobrando dos atuais legisladores a fiscalização também. Olha, o assunto... Se me permite só concluir, eu preciso de 1 minuto. 1 minuto? 1 minuto só, para dizer que o que a gente precisa para enxergar futuro, essa é uma provocação que eu acho que vale a pena você chamar, quem sabe, outras pessoas para falar sobre isso, mas para a gente enxergar futuro, as instituições partidárias precisam ser diferentes do que elas hoje são. Nós precisamos ter partidos políticos comprometidos com a comunidade e não apenas comprometidos com campanha do momento, para que a gente possa resgatar as pessoas de bem que estão aí ao nosso redor e que não têm coragem de se apresentar mais como candidatas. Quando você falava de necessidade de renovação, e nós falávamos de pessoas antigas, elas já estavam na política há muitos anos. E você não sente pessoas novas chegando porque o momento político é muito ruim. As pessoas não querem passar vergonha, não querem que a sua família seja envergonhada. E há aí sim uma perda muito grande de representatividade. Então nos cabe agora fazer o exercício de casa. Você quer criticar alguém? Primeiro faça a sua avaliação na sua casa, no seu ambiente, na sua cidade. Depois construa partido político, porque se tiver voto facultativo vai ser ainda pior. Com certeza. Vai ter que o partido político se mostrar comprometido com a comunidade. Aí nós vamos ter futuro, e futuro de boa qualidade. Bom, eu queria agradecer muito a presença de vocês. Olha, eu não fui preso porque roubei, eu fui preso porque estava investigando que tinha roubado. O nosso tempo já acabou e o assunto está tão gostoso que a gente viraria a noite aqui. Mas eu quero pedir desculpas para vocês, porque televisão todos vocês conhecem há tempo, né? Sem dúvida. E eu queria agradecer muito a presença do senhor, foi uma conversa aberta de altíssimo nível. Muito obrigado pela presença do senhor. Eu que agradeço mais uma vez. Viu? Muito obrigado mesmo. Professor, muito obrigado aqui com a sua presença também. Né? Realmente foi um bate-papo espetacular. Muito obrigado pela presença do senhor. Obrigado a você. Sérgio Silva, meu querido amigo, muito obrigado pela sua presença. Né? Seu programa à noite na TVB é um sucesso. E a gente termina a novela, a gente corre para lá, né? Eu quero também te agradecer, fico muito feliz com a qualidade que a Câmara conquistou com a tua presença aqui. Você, na minha opinião, Eduardo, sabe, eu o considero um dos melhores profissionais de Santa Catarina na educação. Sérgio, nós temos uma equipe de jornalistas aqui maravilhosa, aqui dentro da Câmara de Vereadores, viu? Mas você é estrela. Não, eles são estrelas, nós somos aqui, só o programa não sai. Bom, gente, por hoje é só, muito obrigado, voltamos na próxima segunda-feira com mais um programa Conversa Aberta para você. Lembrando que amanhã e terça-feira temos o reprise do nosso programa de hoje. Boa noite, tchau.